aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Hoje a gente vai ter uma aula rapidinha. A gente vai falar sobre um filósofo pré-socrático. A gente vai conhecer um pouco sobre a vida e a obra dele, seu pensamento, né, sua filosofia. Mas esse filósofo pré-socrático tem um pensamento assim bem restrito. Então não são ideias tão abrangentes que a gente tem para tratar sobre ele. Eu vou reunir aqui os principais pontos sobre esse cara, para você compreender a filosofia dele e situar ele aí dentro desse período pré-socrático, beleza? Então, bora lá, ó. Já adianta aí, pega o material que a gente vai começar. O cara de que eu estou falando é Anaxímenes de Mileto. Se a gente fosse fazer assim uma ordem, né, dos filósofos, ele seria ali o terceiro filósofo pré-socrático. Ele vem depois de Anaximandro e Tales. Como o próprio nome dele já diz, né, ele é de Mileto, que era uma cidade-estado grega que ficava ali na região da Jônia. Por isso que a gente fala também que esses filósofos de Mileto são da escola jônica. Ele viveu entre 588 e 524 a.C. E, como eu já disse a vocês, é um filósofo pré-socrático. Um daqueles, né, que vocês estão cansados de saber aí, constrói sua filosofia, seu pensamento antes de Sócrates. Pois bem, vamos ver aí o que é que esse cara construiu, né, de pensamento, quais são as ideias dele. Mas antes a gente vai ver aqui alguns fatos sobre a vida do cara. Tá aí ele, a representação dele, na verdade, e esse cara, além de se dedicar a questões da filosofia, ele também se dedicou à matemática e à meteorologia. Segundo ponto eu já passei para vocês, né? Ele é da escola de Mileto, conhecido também como um dos Milésios. Ele foi discípulo de Anaximandro, que, como você sabe, foi discípulo de Tales, que é o primeiro filósofo. Ele aborda também, e esse é o principal ponto do pensamento dele, ele vai tratar de questões cosmológicas, ou seja, questões sobre o cosmos, a origem do universo, a origem de tudo, né? Da totalidade da realidade. Por tratar dessas questões, ele é conhecido como filósofo da physis, ou você pode ver também aí filósofo da natureza, ou naturalista, ou ainda cosmólogo. Tal como seus antecessores, ele concebeu a sua cosmologia em cima da ideia de arqué, ou seja, aquele princípio, né? O princípio de todas as coisas, a origem de todas as coisas, ou ainda o elemento primordial, e a ele é atribuída a obra sobre a natureza, da qual, né, só sobraram alguns fragmentos. Mas de alguns desses fragmentos aí é possível ter uma noção de como era a filosofia, o pensamento desse cara. Pois bem, agora a gente vai conhecer um pouco do pensamento dele. Vamos começar ressaltando um ponto importante aqui. A física e o cosmos são dois conceitos importantíssimos para praticamente todos os pré-socráticos, mas para Anaxímenes são pontos cruciais. E como eu disse a você, o Anaxímenes também concebe aquela ideia de arqué, que seria o princípio de todas as coisas, né? O elemento primordial. E ele também, claro, desapegando daquelas ideias mitológicas, vai fixar esse princípio em algo natural, algo que está na própria natureza, na própria física. Daí, né, como eu disse, a ideia dele ser conhecido como um filósofo da natureza ou filósofo da physis. Alguns vão chamar também de físico, né? Mas, claro, não físico como a gente entende hoje. E, mais uma vez, sua principal preocupação filosófica, a origem do cosmos, a origem do universo. Agora a gente vai ver pontos específicos do pensamento desse cara. Afinal, né, Tales e Anaximandro já tratavam dessas questões. O que é que o Anaxímenes traz de original aí? Vamos ver. Em suma, o que o Anaxímenes traz de original é propor um arqué diferente dos seus antecessores. Mas mesmo assim a gente pode pensar, né? O que é que tem de original nisso? Só propor um elemento diferente? Não, não é bem essa a questão. A ideia é a seguinte, gente. O Anaxímenes não propõe um novo elemento como sendo arqué simplesmente porque ele quer ser diferente nesse sentido. Entendeu? Não ser diferente por ser diferente. Tem sim alguns motivos que justificam a proposição desse novo elemento. Como eu coloquei aí, né? Apesar de ser discípulo do Anaximandro, ele não seguiu cegamente as ideias do seu mestre, tampouco seguiu as ideias do mestre do seu mestre. Então, para ele, o arqué não é a água, o arqué não é o apeiron, o arqué é o ar. E vamos ver agora o sentido disso, né? Anaxímenes basicamente enxergava em Tales e Anaximandro dois extremos. E ele não queria ser, né, nem 8 nem 80, como a gente diz no popular. A ideia dele era ser um meio termo entre esses dois mestres. Por um lado, ele via que a água era um elemento sensível, né, definido, e por outro lado, o apeiron, algo ali mais abstrato, indeterminado, indefinido. O que que ele faz? Pega características desses dois arquéis e acaba unindo a essas duas ideias. É aí onde ele chega no ar. O ar é infinito, mas ele não é indeterminado. Então ele pega uma característica que ele considera viável de cada arquétipo que já tinha sido proposto. Temos aí, em suma, o ar, que é infinito, mas determinado. Então, fechando essa ideia para você, o ar é o arqué de Anaxímenes. Para o Anaxímenes, o ar é a origem de todas as coisas, ele ocupa todas as coisas, inclusive é a causa do movimento, a causa, digamos, vital de todos os seres.
Agora sim, não entenda o ar simplesmente como o arzinho, a brisa que você está vendo aí movimentando as coisas que você consegue sentir no seu rosto, né? O ar de que o Anaximenes fala é pneuma apeiron, que poderia ser traduzido como ar infinito. Esse ar de que ele fala ocupa todas as coisas. É o princípio vital, aquilo como o sopro da vida de todas as coisas. Você pode entender essa ideia até como a própria alma das coisas, porque, segundo Anaxímenes, a própria alma dos indivíduos é composta também dessa substância, do ar. Para a gente fechar, vamos fazer um resuminho e abordar o último ponto específico dessas ideias aí do Anaxímenes. Então, bora lá. Vamos analisar essa ideia de que o ar é o arqué. Primeiro ponto, como eu já tinha passado para vocês, o ar é infinito, mas não é indefinido. Isso torna essa ideia do Anaxímenes diferente da de Tales e também da de Anaximandro, mas, como eu disse, ao mesmo tempo, une elementos das duas ideias. Sempre que a gente fala de arqué, a gente está falando do elemento que origina todas as coisas. E o Anaxímenes, por acaso, explica como é que o ar gera todas as coisas? Sim, ele explica, e segundo as ideias dele, todos os elementos derivam do ar, e esse processo, né, de o ar originar todas as coisas se dá basicamente por dois processos. O primeiro é a condensação, o segundo é a rarefação. Seguindo esses dois processos, o ar é capaz de gerar todas as coisas que a gente tem aí na nossa realidade. E como eu disse a vocês, né, a própria alma dos seres vivos é composta de ar. Isso nos leva a concluir, né, que tanto as coisas inanimadas são geradas através do ar, como os elementos básicos, né, mas também a própria vida dos seres vivos, ela é dada também através dessa substância, do ar. Assim a gente tem seres vivos e não vivos, todos originados a partir dessa substância. Ela está, né, como propõe ele, praticamente em todas as coisas. Bom, gente, esse é o último ponto de hoje. Vocês viram aí nessa aula os principais pontos das ideias de Anaxímenes a respeito da cosmologia, né, o que envolve o arqué, esse princípio originário de todas as coisas. Como eu tinha passado para vocês no início, não é tão abrangente a teoria dele. Você vê que ela se limita a pontos mais específicos mesmo. E a parte boa é que isso limita também o que você tem que estudar, né? Você consegue compreender, assim, em menos tempo, as ideias dele, porque elas tratam de coisas que são mais restritas. E, bom, com esses pontos que eu trouxe para vocês, você já consegue ter aí uma compreensão muito boa da filosofia do Anaxímenes. E a gente conseguiu também, né, fazer relação com as ideias de outros filósofos aí, principalmente Tales e Anaximandro. E por falar em Anaximandro, melhor, por falar em filosofia pré-socrática como um todo, eu estou trazendo aqui semanalmente todos os filósofos pré-socráticos, justamente para vocês que estão acompanhando aí o canal conhecerem todos eles. E essa é uma dica importante, viu, gente? Conheçam todos os filósofos pré-socráticos. Pelo menos o principal ponto da teoria deles. Porque a gente costuma tratar assim de uma maneira homogênea o período pré-socrático, mas cada filósofo tem as suas ideias específicas. Então conheçam pelo menos o mínimo sobre eles. Para ajudar vocês nessa missão, né, essa preparação aí, eu estou trazendo aqui para vocês as aulas, mas você precisa fazer a sua parte, né? Se inscreve no canal, não esquece, ativa também o sininho de notificações, porque assim vocês vão receber todas essas aulas que eu trouxe aqui. E quantas aulas, gente? Vocês estão gostando? Querem que eu continue trazendo mais aulas para vocês? Deixa o like no vídeo para eu entender que vocês estão gostando, que vocês querem mais conteúdo. Deixa esse feedback que isso é muito importante para esse canal, beleza? Lembra também dos seus amiguinhos, seus coleguinhas. Tem alguém precisando estudar esse assunto, precisando conhecer mais sobre filosofia? Compartilha esse vídeo com ele, apresenta o Planeta Humanas, bota essa galera para estudar aí, porque a gente só tem a ganhar estudando, né? Então, gente, é isso por hoje. Obrigadão por ter assistido essa aula. E a gente vai se vendo aí nas próximas, beleza? Vai acompanhando aí, tem muito mais conteúdo para vocês. Não vou deixar vocês que estão se preparando aí na mão, beleza? Então é isso, gente. Até mais. Bons estudos aí para vocês.